Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Estamos na aula 10. Para quem perdeu as outras aulas, dá uma olhadinha no começo lá, a partir da aula 1, que é importante saber do que estamos falando, né? E eu sempre coloco, é muito importante a gente saber a história da Umbanda para saber o que a gente está falando aqui. A minha linha é a linha da Umbanda Sagrada, que é a linha que eu estudo, então o que eu vou colocar aqui é da Umbanda Sagrada, trazida pelos mestres de pai Rubens Saraceni. Então, através deste médium, foi trazido todo um estudo de Umbanda, tá? Mas eu não deixo também de seguir meu querido Ramatiz, meu mestre de longa data, que eu amo, e, como eu falo, não contradiz aquilo que eu já sei, aquilo que eu acredito, e se eu estou aqui para aprender Umbanda Sagrada, é porque é necessário para minha evolução. Umbanda é isso, é o que temos para nossa evolução. Quanto mais conhecimento a gente tiver, menos, não vou dizer menos erros, né? Mas a gente não fica tão à mercê do plano astral inferior ou de pessoas que acabam utilizando a Umbanda de forma equivocada. Mas vamos lá. Hoje a gente vai tratar da linha dos marinheiros. Como eu falei, todas as linhas elas têm uma regência, tá? E a regência da linha dos marinheiros, a regência é o orixá, tá? Então, a regência da linha dos marinheiros é a linha, é Mãe Iemanjá. Então, é aquático. Então, os marinheiros, eles estão ligados ao elemento água, estão pela regência de Mãe Iemanjá. Não significa que eles não tenham vibração em outros orixás, mas toda linha é regida por um orixá, e nesse caso é regida pela Mãe Iemanjá. E o que são os marinheiros? Bem, os marinheiros, eles entraram na Umbanda posteriormente à sua fundação, né, à sua anunciação. Então, foi com o tempo que eles foram introduzidos como na linha de trabalho na Umbanda. E eles são o quê? São espíritos que viveram no mar, pelo mar, para o mar, que navegaram, que foram de um lugar a outro, que tiveram grande parte de sua vida ligada ao mar, tá? Recursos do mar, também rios, tá? Tem marinheiros de água doce, conheci um marinheiro que estava ligado a pororoca, né? Marinheiro de água doce, de água do mar. Então, é ligado às águas, os mistérios das águas. Mas o que temos mais comum seriam os marinheiros ligados ao mar mesmo. Então, todos aqueles que trabalhavam, seja como pescadores, tinham sua vida ali regida, como vou dizer, fazia parte da população que estava próximo do mar, que dependia do mar, ou então eram marinheiros, né, da marinha mesmo, soldados, por assim dizer, entre aspas, né, mas aqueles que navegavam no mar. Também temos aqueles que não utilizavam o mar de uma certa forma, né, apenas como seu ganha-pão, mas também podiam utilizar como forma de enriquecimento, mas não um enriquecimento lícito, por assim dizer. Temos aí, então, os piratas, os saqueadores também. Na linha de marinheiro, nós temos, eles vêm muito ligados à água, tá? E quem já viu um marinheiro em terra, quando eles vêm cambaleando. Por quê? Porque alguns podem achar, não, porque encheram a cara de rum, né? Que é uma bebida forte que geralmente os marinheiros incorporados nos seus médiuns podem beber. Cerveja também eles podem beber, tá? Mas
Rum também é uma bebida deles. E quando eles ficam lá cambaleando, o médio não para, o médio vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para o outro. E o que é isso? Ele está bêbado? Não. É como se ele tivesse ali no convés. Mas por que ele fica assim? Porque ele está regido pela mãe Iemanjá. Então, são como ondas do mar que vão, então, levar a pessoa, né, conforme ela vai seguindo ali na sua incorporação. Então, quando ele vem, caracteristicamente, ele vem ali muito assim, muito cambaleante, tá? A bebida, conforme no livro Arquétipos de Umbanda, de Pai Rubens Saraceno, ele fala que a bebida é utilizada principalmente para dar equilíbrio a esta entidade incorporada, a esta entidade em terra. Então, ele utiliza aquela bebida forte, até mesmo a cerveja, tá? Utiliza o álcool da bebida para equilibrar, então ele fica mais equilibrado, tá? Já vi, as 2 semanas atrás, fui visitar um terreiro e vi os marinheiros com o seu copo de cerveja e dentro colocava um copinho pequeno de cachaça, tá? Para dar aquela acentuada, para equilibrar mesmo, então o marinheiro consegue ficar mais equilibrado. E temos, então, isso por quê? Porque, conforme os ensinamentos de Pai Rubens, esse marinheiro, por trabalhar na linha aquática, ele acaba, então, tendo essa energia ondeante, né? Essa energia, então, de ondas do mar, tá? E ele acaba interferindo no corpo biológico do médium e consumindo aquele álcool, pelos processos de quebra do amido do corpo, acaba se produzindo álcool dentro do corpo, né? Então, a queima da energia, né, pelo nosso organismo e o álcool produzido pelos amidos sustenta essa queima. E o que acontece? Ele acaba, então, utilizando esses elementos, né, dessa queima dos amidos para dar sustentação. E aí pode, não vou falar danificar, né, mas pode consumir a energia do médium. Então, ele utiliza o álcool para dar equilíbrio, sem precisar desgastar tanto o médium, tá? É claro que tudo vem com o equilíbrio, tá? Não é para o médium no seu terreiro, ele não vai necessariamente consumir bebidas, garrafas e garrafas, porque tudo tem que ser feito com equilíbrio. E cada vez mais estamos utilizando equilíbrio, tá? Apenas o necessário para a entidade trabalhar em terra. Então, temos aqui os marinheiros, soldados da marinha, navegadores, oficiais, pescadores, povos ribeirinhos ligados à pesca, ex-piratas, saqueadores, todos ligados à linha d'água. Quando nós falamos de marinheiro, nós estamos falando de uma linha que mexe com a água, que trabalha na linha de água, aquático, elemento aquático. E como que funciona o trabalho dele? Ele é muito ligado à cura também. Então, ele com o seu jeito franco, com o seu jeito direto, mas ao mesmo tempo brincalhão, ele inspira a confiança do consulente. E o consulente, por sentir um pouco mais à vontade, ele abre o seu campo, né? Ele abre a sua energia, ele abre a possibilidade da entidade trabalhar dentro dele. Então, com essa energia aquática, ele vai fazendo toda a limpeza lá dos seus corpos, toda a limpeza do seu emocional, toda a limpeza do seu mental também, e nisso ele vai trabalhando. Através do elemento água, né, daquela energia aquática, ele vai
entrando no consulente e vai trabalhando e levando toda essa energia negativa para fora do consulente. Então, isso é uma forma dele trabalhar, tá? Nós podemos dizer também, fisicamente, historicamente, que quando os marinheiros estavam em água, né, estavam lá no mar, quem era o médico? Quem precisava curar algum ferido, quem precisava curar alguém que ficava doente, né, dos seus companheiros, eram entre eles. Então, alguns desenvolviam um pouco mais habilidade com cura. Não que eram médicos em si, mas eles desenvolviam alguma habilidade maior com cura. Então, se o seu marinheiro tem um pouco mais dessa habilidade, provavelmente ele adquiriu experiência, estudo, enquanto encarnado, e ele pode trabalhar nessa questão, cuidando, então, dos seus companheiros, tá? Como eu falei, regência é a linha, é o orixá que toma conta daquela linha, por assim dizer. É mãe Iemanjá. Mas não significa que eles também não possam estar ligados a outros orixás, outras mães de água, né? Que seria a mãe Nanã, a mãe Oxum também, tá? Mãe Iemanjá, ela está ligada a Calunga Grande. A gente fala de mar, a gente fala de Calunga Grande. Quem já viu um guia falar, ó, Calunga Grande, é mar. Calunga Pequena, cemitério, regência de pai Omolu, tá? Então, Mãe Iemanjá está no lado de cima do mar, ela rege a parte de cima do mar, que é a Calunga Grande. E temos também o Omolu, que rege a parte do lado de baixo, tá? É o sustentador do vai e vem das ondas. Então, ele também está, além da Calunga Pequena, ele também está regendo ali a parte de baixo do mar, tá? Por que a gente fala Calunga, né? Calunga, um cemitério, alguma coisa, né, nesse sentido? Porque o mar também, ele foi palco de muitos afundamento de navios. Então, a gente tem todo um histórico de povos que também depositavam seus mortos, faziam seus funerais nas águas também. Temos todo isso, esse histórico. Então, por isso que nós temos aí Calunga Grande e Calunga Pequena, e também Pai Omolu regendo a parte de baixo do mar. Tá? A todos aqueles que puderam receber, né, que fizeram seus bons trabalhos enquanto encarnados e têm afinidade com a água, eles puderam receber a dádiva, né, de continuar trabalhando com a água, entre aspas, né, mas o elemento água, nos seus trabalhos caritativos, né, no plano espiritual. Então, esses espíritos, depois que encarnaram, eles receberam outorga a possibilidade de continuarem trabalhando na linha de marinheiro ligados às águas. Isso tudo vai de acordo com o merecimento, de acordo com o comprometimento, de acordo com o estudo, porque um guia do outro lado ele também tem que estudar, ele tem que passar por uma escola para poder se afiliar, assim, entre aspas, a uma linha. E, além da linha, há uma falange. Uma falange seria uma subdivisão da linha, tá? Então, aqueles que têm afinidade com a água, que viveram pela água e no mar, estavam ali, eles puderam ter essa possibilidade de continuarem trabalhando com a água, com o mar, tá? Eu falo mar porque a grande maioria dos marinheiros que vêm, eles vêm na linha do mar mesmo, né? Na linha pura de Mãe Iemanjá. Mas como eu falei, também tem a regência de Mãe Nanã, que seriam nos lagos, e também temos regência de Mãe Oxum, que seria também aí na água doce, tá? E continuando aqui. Bem, com relação ao mar, Pai Rubens coloca aqui que na linha dos marinheiros também estão sujeitos aos tufões, ligados à Mãe Iansã.
ciclones ligados à mãe Logunã, rochas ligado a pai Xangô, calmarias a pai Oxalá, sargaços ao pai Oxóssi e arrecifes de corais ligados à mãe Obá. E temos também as correntes marinhas, né? Esse até fica fácil, porque corrente é caminho. Caminho aqui, vamos lembrar de estrada, né? É Pai Ogum, tá? Então, temos ali as correntes de água. Então, no mar, a gente tem vários pontos, né, de diferentes. Por exemplo, uma corrente, como eu falei, uma corrente de marítima, a regência, a energia predominante ali é Pai Ogum. Então, Mãe Iemanjá rege o mar, mas ali a vibração, a frequência é de Pai Ogum. Então, assim vai. Né? As tempestades, os ciclones estão ligados a um orixá. E o marinheiro ele pode colocar para o seu médium a vibração que ele está. Geralmente eles usam nomes, tá? Tem um amigo meu que o nome do marinheiro dele é Tiago. O meu marinheiro, ele se chama Moreira, tá? Ele me contou a história de que ele veio lá de Portugal, né? Veio para cá. Então, nessas histórias, a gente tem que levantar, né, as antenas e começar a perceber o que significa o vir para cá, né? E depois eu descubro alguns orixás que estão ligados, porque eles vão revelando aos poucos. Não é assim. E vamos lá, também o que eu falei, tinha os ex-piratas, né, os saqueadores também. Esses eles também aparecem na linha de marinheiro, eles são mais ligados à parte cósmica. Então, vamos lá, Iemanjá seria a parte irradiadora, a orixá universal, na classificação da Umbanda Sagrada, tá? Lembrando disso. E temos os orixás polarizados, que são os orixás cósmicos. O trono, então, da geração, Mãe Iemanjá, polarizado com Pai Omolu, tá? Então, esses guias que estão ligados a um espirata, então ele tem uma energia mais densa, por exemplo. Qual a cor de vela dele? A cor de vela vai ser um azul claro com preto, por assim dizer. Por quê? Porque ele assumiu a parte cósmica do trono ali, então ele é mais absorvedor. Ele vai trabalhar no quê? Mais quebra de demanda, mais nessa linha um pouquinho mais densa, tá? E temos, então, deixa eu ver se temos mais alguma coisa que possa ser acrescentado. Seria isso. Então, temos os marinheiros. Eu gosto bastante de trabalhar com a linha, é uma linha muito gostosa de trabalhar. E gostosa também é aquele balanço, né, que eles vêm. Eles vêm nos ensinar, né, o que essa linha traz? Eles vêm ensinar a desbravar, tá? A lutar, a dizer que é possível, que dá para desbravar o desconhecido, mais do que um marinheiro que cruza o mar, que hoje nós temos tecnologia, dá para saber onde está e etc. Agora, antes, eles saíam, se guiavam pelas estrelas, e quando vinha uma tempestade e tirava do rumo, então era realmente bem mais difícil. E é isso que essa linha traz, o desbravar o desconhecido, tá? Porque para a gente ter novas oportunidades na vida, a gente tem que desbravar o desconhecido, senão a gente evoluir a desbravar o desconhecido, senão a gente fica o quê? Na chamada zona de conforto. Então ele vem dizer isso, vem dizer que nós precisamos confiar mais no nosso interior, confiar que vai ter a calmaria mais para frente, para a gente poder enfrentar nossas tormentas. Eles são muito extrovertidos, e eles conseguem ali, naquela forma extrovertida dele, dar um direcionamento, dar um conselhos certeiros, diretos, são mais diretos, não tem tantos rodeios.
E eles chegam com sua energia aquática, como eu falei, no fundo da alma do consulente, limpando, trazendo para fora aquilo que às vezes está muito engasgado. Água, o que eu vejo como água, né, que a gente comumente fala, que é sentimento. Se ele trabalha com água, ele também vai fazer a limpeza do sentimento, tá? Saudação é da Marinha ou salve a marujada, tá? Sugestão de oferenda: toalha ou pano branco, podemos colocar velas brancas ou então azul claro, aquele azul claro de Mãe Iemanjá, em número par, 1, 3 ou 7. Colocar flores, cravos brancos, palmas brancas, rosas brancas, então flores seriam brancas, tá? Frutas, comidas, comida pode ser peixe assado, cozido, camarões, farofa, tá? Para quem utiliza o elemento animal. Bebida seria, então, o rum, aguardente ou cerveja, tá? Ou misturar um com o outro, como eu falei, teve gira que eu vi, que a casa em si, o magnetismo da casa, havia a mistura da aguardente com a cerveja, porque só cerveja é uma bebida um pouco mais fraca, tem-se por assim dizer. E seria isso. Também vamos falar hoje da linha de ciganos, tá? Para não se estender muito, nós vamos falar que uma linha é um arquétipo, é outra linha de Umbanda. Esse arquétipo, ele traz a liberdade, né? A liberdade, a alegria de viver, desapego ao solo, desapego às coisas. Eu não vou dizer desapego às coisas materiais. Por quê? Porque é um contrassenso dizer que é um desapego e eles trabalham prosperidade. Mas vamos lá. O que a pessoa tem que aprender é que existem muitas coisas que nós acabamos apegando, seja apegamos ao fato de ser vítima, nos apegamos ao fato de um problema para receber uma certa atenção, nos apegamos a um caminho ruim, porque é aquele que estamos acostumados e temos medo do novo, né? Aí entraria o marinheiro para desbravar um dos novos. Mas essa linha aqui, ele trabalha com a questão do desapego, tá? Alegria, muita alegria, quando baixa ciganos no terreiro, ciganos em terra, eles trazem muita alegria, dança, coloridos, gostam muito de colorido. Então, quando tem festa de cigano no terreiro, é colorido, tecidos coloridos. Alguns médiuns gostam de colocar ali o seu lenço, eles usam... É uma linha de direita, tá, gente? É uma linha que ela entrou na Umbanda pela esquerda, mas meio misturada ali com Exu, Pombagira e Cigano. Então, iniciando-se pela esquerda, usava-se muito vermelho e preto. Mas a partir do momento que foi ganhando uma linha nova, uma identidade, um grupo, como assim dizer, foi colocado na direita. No começo dizia-se que era a linha do Oriente, mas quem diz que é a linha de Oriente, nós teríamos a regência, segundo alguns autores, por pai Oxalá, tá? Que cuida da linha do Oriente, onde estariam inseridos também os médicos e hindus, linha de hindus. Então, temos várias linhas que trabalham ali no Oriente. Se não me engano, temos, agora não vou me recordar, mas seria sob a orientação de Zarzur, se não me engano. Mas isso eu teria que confirmar. Bem, segundo a Umbanda Sagrada, é uma linha de direita, né? Que já ganhou sua posição na direita. São algumas casas que ainda trabalham na esquerda, mas é uma linha de direita. E a regência é de Mãe Egunitá, ou
entre aspas, também é chamada de Mãe Oroiná. No começo ela é chamada de Mãe Egunitá, mas firmou-se o nome de Mãe Oroiná. Então, a regência do orixá é Mãe Oroiná. Essa mãe orixá, ela é sincretizada com Sara, Kali, tá? Então, nós temos aí, como pode-se ver, a regência de Mãe Oroiná. E quando a gente fala em cigano, a gente já, né, lembra do sincretismo de Santa Sara de Kali. Então, essa orixá faz a regência. Essa mãe, ela trabalha com o elemento fogo, tá? E o que nós temos? Temos muita alegria dessas entidades, desses guias em terra, eles vêm, é um povo muito antigo, é um povo que, por muitos e muitos, como eu posso dizer, milênios, né? Eles são de prevalência nômade, né? Por isso que eles têm o desapego, mas esse mesmo desapego faz com que a pessoa, ao desapegar daquilo que lhe prende, ela se abre para o novo, ela se abre para oportunidades, ela se abre para prosperidade, fartura. Então, eles trabalham muito nessa questão, viu? Abundância, prosperidade e fartura. É ligado muito também à cura, principalmente união de família, tá? Porque se a gente vê ciganos, a gente vê sempre famílias de ciganos, tá? Eles prezam muito pelos seus ancestrais, pela família. Eles trabalham também com superação de traumas, de bloqueios, de preconceito. Mas o que é essa linha, né? É uma linha que anda tantas nações diferente da deles, porque eles são um grupo fechado, falam uma língua própria. Isso, estou falando dos grupos históricos de ciganos, tá? Eles falam uma língua própria, andavam de regiões em regiões. Então, o que eles sofriam muito? Preconceito, né? Costumava-se dizer que colocavam-se culpa nos ciganos por isso ou por aquilo, quando, na verdade, era puro preconceito do povo local, que não entende, vê o diferente, vê aquelas pessoas de costumes diferentes, hábitos, pele diferente, língua diferente, então eles já começam a colocar seus preconceitos à tona. Então, foi um povo que teve bastante, sofreu bastante preconceito, né? E sofre ainda, né? Então, eles são hábeis, as entidades que trabalham no plano espiritual, são hábeis em trabalhar na quebra de traumas, né? Superação de traumas, de bloqueios e de desfazimento dos preconceitos, né? Dos seus consulentes e sociais. Então, Umbanda sempre tem na sua linha aquilo que trabalhar de um modo coletivo, né? Aqui estamos falando de preconceito, e também no modo individual, estamos falando da questão de traumas individuais. Toda a linha tem um propósito. Por isso que eu firmo o que essa linha trabalha em específico. Nesse caso, falando dos ciganos, estamos falando do que primordialmente eles trabalham. União de família, superação de traumas, bloqueios, preconceitos, visa muita prosperidade, abundância, amor, cura, tá? Prosperidade. Como eles eram, né, historicamente, um povo nômade, eles trabalhavam muito com ouro, com joias. Por quê? Porque eles gostavam? Porque era fácil de transportar. Simples assim, tá? Eles precisavam transportar valores, grandes valores, e eles transportavam de que modo? Qual que era o modo de transportar
objetos de valor por várias regiões de moedas diferentes, o ouro, as joias. Então, com isso, eles conseguiam sobreviver, conseguiam obter seus assentamentos, manter suas famílias, e assim eles iam. Então, eles trabalham bastante nessa questão. Então, quando passar com um cigano, pode, né, tentar trabalhar essa questão. E como eu falei, desapegar dos problemas antigos, os problemas, das reclamações, daquilo que você já está acostumado, para que venha algo novo, né? E eles têm sempre como eu posso dizer, uma receitinha assim, faça assado, faça isso, faça aquilo, para trabalhar o que? Energeticamente o consulente, tá? Quando ele pede algumas moedas, ele está trabalhando energeticamente com o elemento mineral, com o elemento, com aquele metal também, fazendo com que a pessoa trabalhe energeticamente seus corpos espirituais, sua casa, e ele também instala ali naquelas moedas, se foi apresentado para o cigano, ele instala energeticamente algumas energias ali que vão vibrar e reverberar na pessoa ou no ambiente que ela deixar, tá? E alguns elementos, né? Como eu falei, eles trabalham na direita, então dificilmente a gente vê ciganos de direita usando o preto, tá? Como eu falei, ainda tem casas que trabalham com cigano na esquerda, então eles vão usar mais o preto. Nesses casos, em geral, eles trabalham mais muito lilás, vermelho também, né? Eles também têm alguns elementos de trabalho, material de trabalho. É uma adaga, um punhal, um lenço, uma fita colorida, um leque, pedras, espelhos, chaves, moedas. Gostam bastante de moedas, né? Eles manipulam também bebida. O que bebida que eles usam mais? O vinho, o ponche, suco de frutas e fumo também, né? Tudo isso são elementos de trabalho. A gente tem que sair do plano material e entender o que está por trás dos elementos. Quando ele utiliza uma bebida, ele está ali utilizando o éter, o álcool, né, para fazer a limpeza, seja do médium em si, né, ao ingerir, ou do próprio ambiente, quando ele manipula a bebida, assim. Sugestão de oferenda. Todo mundo pode fazer uma oferenda lá, pedir para o cigano, para a linha dos ciganos. Eu não tenho cigano. Pode pedir para a linha dos ciganos e se conectar através dessa egrégora, né? E pedir para a egrégora aquilo que se precisa, né? A abertura de caminhos, que venha a prosperidade, que venha a abundância. Então, pode colocar um pano branco, uma toalha, um pano colorido, desculpa, não é branco, é colorido. A vela é branca ou laranja, tá? Número ímpar, vela em uma vela, 3 velas ou 7 velas. Flores do campo, rosas coloridas, frutas, né? Maçã, adoro maçã, né? Pêssego, uvas. Usa uma fruta só, não precisa colocar aquela fartura, não. Uma fruta só, pode usar uma maçã. Então, uma toalha colorida, uma vela, uma maçã. Já é alguma coisa, já é uma oferenda. Pode colocar frutas secas, um damasco, uma tâmara, tá? Uma ameixa. Pão é muito bacana colocar o pão, tá? O pão, ele sempre representa aí o trabalho, a fartura, é muito interessante. E eles nos seus costumes, né, históricos, eles têm muito ligação com o pão também. Pode colocar bebida, um vinho tinto doce, tá? Ou um ponche. E mel. Se você quiser colocar num prato, você pode colocar as frutas, pode colocar ali o mel, né? Pode colocar um pedido escrito. E aí você faz uma oração de coração, pedindo, então, faz os seus pedidos, né? Sempre pedindo na linha hierárquica, pedindo a Deus
né? Pai Olorum, Deus, sagrados pais e mães orixás, e aí você vai, alinha, pede para a mãe regente, tá? Que é a mãe Oroiná, e pede, e vem depois com os ciganos. Então, você vai na linha hierárquica, para você ter um caminho reto e aquela oferenda ter uma destinação. Ah, algum espírito errante vai vir pegar minha oferenda? Não, tá? Porque você colocou um direcionamento. Não necessariamente a gente precisa sair fazendo oferenda para todo mundo, tá? Eu dificilmente faço em casa. Mas quem gosta e quem sente afinidade pode fazer. Quem tem um altarzinho pode fazer também, tá? Saudação é do Oriente. O Opcha também é bastante comum. E, como eu falei, cada casa tem a forma de trabalhar, cada casa tem a sua forma de conduzir os trabalhos. São uma linha de bastante alegria, bastante música, tá? É uma linha muito alegre, né? Quando as ciganas vêm em terra, elas balançam suas saias. E aquele balançar de saia não é o simples balançar de saia, tá, gente? Aquele balançar de saia, ela passa a saia e vai limpando todo o ambiente. O movimento do médium, o movimento das mãos, o movimento das saias tem o seu significado. Os ciganos, os homens quando vêm, eles quando estão em terra, eles estalam os dedos também. Alguns costumam falar em sotaque castelhano, espanhol, né, que seria mais ali da parte da Europa. A cigana com quem eu trabalho, ela tem o sotaque diferente, ela é mais do leste europeu. E o nome dela é Natasha. Ela, senhora mãe Natasha, né? E ela trabalha bastante a questão de direcionamento, ela é bem pontual, tá? Então temos aí, não é um nome muito comum, tá? Natasha, mas tem outros ciganos também. Temos vários nomes de ciganos, temos Igor, que é bem característico, né? Pablo, Vladimir, Ramírez, Juan, Iago também, Vitor, Ramon. As ciganas temos Esmeralda, né? Um nome bastante comum, né? Vemos bastante Carmen também, Carmesita, Rosita, Madalena, Yasmin. Temos também Yasmin, Maria Dolores, Sulamita, Sarita. Achei o nome também Salomé, também. Então, tem vários, e não são só esses, tá? Isso aqui são apenas um rol exemplificativo, mas temos vários. É o cigano que vai dizer o nome para o seu médium. Mas se o médium estuda um pouquinho e sabe que existem vários outros nomes, a entidade consegue dizer para ele o nome, tá? Porque senão ele fica só limitado naqueles que conhece e não consegue ouvir o que a entidade está dizendo, que seria um nome um pouco diferente, tá? Ponto de forças seria, então, um espaço aberto, um jardim, um campo florido, então, maravilhoso. É um campo de força. Ah, eu quero fazer uma oferenda no campo de força. Então, esse seria um campo de força dos ciganos, tá? Um campo florido, um espaço aberto, um jardim, para quem tem a possibilidade, seriam esses. O oráculo na Umbanda, em geral, tá? Eu vou falar em geral porque tem uma ou outra casa que trabalha com oráculo físico mesmo, né? Que seria atendimento com a carta. Mas, conforme a linha que eu sigo, sempre coloco bem clara, o oráculo seria a própria entidade em terra dando a comunicação através do seu médio, tá? Falar através do médio seria a forma de oráculo,
tanto quanto as outras entidades que tem na Umbanda e passam a forma oracular através da consulta, né, do conversar com o médium. E é isso que eu queria passar, um pouquinho só dessas duas linhas. Achei que ia falar pouco, mas falei mais. E é isso. Agradeço então a oportunidade de estar aqui e muito obrigado por esta aula, muito obrigado por você ter acompanhado. Gratidão.